Certo. A resposta está certa. Só lembra que a gente tem que colocar sempre o dispositivo no final. Você aí colocou o dispositivo no meio da resposta. Não é que você perderia ponto. Não perderia ponto, não, tá? A sua letra ela é legível, que eu vejo que você está com dificuldade de ler a sua letra. Se você está com dificuldade de ler a sua letra, é porque o examinador com certeza vai ter também. Deixa eu ver sua letra aqui, rapidinho. É boa? Aí o problema vai ser ou na letra ou na leitura. Se for na leitura, é maravilhoso. A prova não é de leitura. Ah, não, a letra dá para ler. Mais bonito que a de Júnior. É. É capaz. Pode ser o óculos. Mas assim, aqui é um momento da gente olhar tudo isso. Que às vezes a pessoa está lendo com dificuldade a própria letra, aí a gente tem que ver, se for um caso de dificuldade na letra, tem que corrigir. Se for dificuldade na leitura, deixa para corrigir depois, porque a prova não é de leitura, a prova é de escrita, não é oral, então é de escrita. Tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Para a sua letra está ótimo, a letra é completamente legível, dá para entender direitinho. Viu? Fique tranquilo em relação a isso. Depois resolve esse problema da leitura. Mas agora, quanto à escrita, nada a retocar. Vamos lá. Vê nossa resposta aí, Nandinha, por favor. A gente vai ver agora. Valeu, Ellen. Bom, a tese do ente público não pode prevalecer, pois a fazenda pública não se beneficia de juros menores. Bastaria citar. E aí um ponto importante. Ó. Quem achou a OJ 382, perceba que a OJ 382, no texto dela, ela cita o artigo 1º-F, da Lei 9494 de 97. O que é que eu falo sempre? Toda vez que você lê um dispositivo e dentro dele estiver citando outro, abra o outro para ler também. Que provavelmente ele encaixe aí, ou até mesmo ele sirva como resposta. Às vezes, por exemplo, na OJ, não é o caso aqui, mas já teve uma vez, por exemplo, que a OJ citava um outro artigo de uma outra lei, igualzinho como está aqui. A OJ não servia como resposta, mas o artigo que estava mencionado dentro da OJ é que era a resposta que a banca queria. Então, tiveram alunos que citaram só a OJ e perderam pontos, não tiveram a curiosidade de abrir o artigo que estava citado dentro da OJ para ver que era exatamente o artigo que era o que a banca queria como espelho. Tá? Então, tenha cuidado, toda vez que um artigo mencionar, ou melhor, um dispositivo mencionar outro no seu texto, vá abrir para olhar, vá ler, para ver se ele não serve como resposta também. Na dúvida, cita os dois, né? Palavra-chave, fazenda pública, na primeira. Toda vez que você vê falar município, união, estado, procure em fazenda pública, em ente público, né? Porque se você procurar município, estado, você não vai achar isso no índice remissivo. Então, você procura em fazenda pública ou ente público, né? Para ver se acha. Poderia achar aqui em juros também, talvez. Não sei, mas talvez veja aí se juros tem. Juros de mora, ver se tem. E na letra B aqui, fazenda pública também. E poderia ser também aqui terceirização, responsabilidade subsidiária, não sei se tem essa palavra aí, mas em fazenda pública com certeza tem também, tá? Com certeza. Diego, eu coloquei a OJ, não coloquei que é do TST. Tem que colocar, senão a banca nem pontua. Vamos lá, Nandinha, questão 20, por favor. A letra B é isso, a responsabilidade, quando há uma condenação subsidiária, a condenação abrange toda a condenação, mesmo que seja para a fazenda pública, abrange toda a condenação. É o que prevê a súmula 331, item 6 do TST. Cuidado com essa súmula 331, porque vigente, sem contrariar a reforma trabalhista, só tem os itens 5 e 6. Tá? Quer dizer, 4, 5 e 6. São os itens que não contrariam a reforma trabalhista. Os itens 1, 2 e 3 foram contrariados pela reforma. Questão 20. Rodolfo é gerente em um supermercado e recebe salário de R$5.000 mensais, mas precisou se afastar do emprego por 90 dias, em razão de doença. Nesse período de afastamento, o subgerente Vitor, que ganha R$4.000 por mês, assumiu a função interinamente. Infelizmente, a doença de Rodolfo evoluiu e ele veio a falecer 91 dias após o afastamento. Uma semana após o trágico evento, o supermercado contratou José
como novo gerente, acertando o salário de R$ 4.800 mensais. Diante da situação apresentada e do entendimento consolidado do TST, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. Letra A. Analise se Vitor tem direito a receber o mesmo salário que Rodolfo no período em que assumiu a função interinamente. Letra B. Caso José viesse a ajuizar reclamação trabalhista, postulando a diferença salarial entre aquilo que ele recebe de salário e o valor pago ao finado Rodolfo, sob a alegação de discriminação, que tese você, contratado pelo supermercado, advogaria? Quem responde aí? Lá, vai lá, minha querida. Vitor por ter substituído Rodolfo em caráter eventual, não fará jus ao salário contratual do mesmo, conforme disposto na súmula 159, item 1 do TST. Perfeito. A resposta da colega Vitor por ter substituído o Rodolfo em caráter eventual, né? Foi caráter eventual aí? Foi quanto tempo que ele substituiu? 3 meses. Então, calma. Não é caráter eventual, não. É caráter não eventual. Tá? Não eventual. Tem direito. Ele tem direito. Observe, a resposta... A estrutura está certa, mas a resposta está errada. Teria que trocar. Tá? Observe, ele ficou 90 dias. Qual é o parâmetro? Lembra que eu falei para você, ó. A lei não diz o que é eventual e quando deixa de ser eventual e passa a ser não eventual. Ela só dá um parâmetro para a gente na súmula 159, item 1, que diz que férias é não eventual. Então, qualquer substituição que ela disser maior do que as férias é não eventual. Se for pequena demais a substituição, um período muito curto, é eventual. Certo? Então, para a nossa prova, a gente tem que ter essa ciência. Nesse caso aí, férias é 30 dias. Nesse caso foi 90, então você já sabe que é não eventual, por isso ele tem direito a receber o salário contratual do colega, conforme súmula 159, item 1 do TST. Tá? E a letra B, caso ele viesse a ajuizar postulando diferença salarial entre aquilo que recebe, valor pago, e ao final do Rodolfo, sob a alegação de discriminação, que tese você advogaria? E aí, alguém? Vai lá, Júnior. Sustentaria que, em situação de cargo vago definitivo, o empregado substituto, no caso José, não terá direito ao salário do substituído Rodolfo. Súmula 159, inciso 2 do TST. Perfeito. Pois se tratar de substituição, aí observe o que ele diz. Pode botar lá, Nandinha, por favor. Não, pode botar na resposta. Aí, na letra A está dizendo que ele tem direito, porque trata-se de substituição não eventual. A Diego está dizendo ali substituição eventual. Disse, pois não se trata de substituição eventual. Né? Sustentaria que, em se tratando de cargo vago em definitivo, o empregado substituto, no caso José, não teria direito ao salário substituído Rodolfo, conforme súmula 159, item 2 do TST. Tá? Diga, minha querida. Diga aí como foi. Caso José viesse a ajuizar a reclamação trabalhista, postulando a diferença entre aquilo que recebe de salário e o valor pago ao do antecessor, sob a alegação de discriminação, este não teria êxito, pois havendo a vaga do cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor, conforme súmula 159, item 2 do TST. Certa resposta. A sua resposta só ficou grande, que ela disse que a resposta dela só ficou grande porque você copiou um pedaço grande da pergunta. Mas a resposta é certa. E assim, muito cá para nós, é melhor que você faça uma resposta que você coloque tudo do que... É melhor pecar por excesso. Né? Mas assim, poderia enxugar um pouquinho aí no começo? Poderia. Mas você não suprimiu o que era importante. Tá? Questão 21, Anandinha, por gentileza. Questão 21. Aproveitando a oportunidade conferida por seu empregador, Renan aderiu ao programa de demissão voluntária ofertado pela empresa e recebeu 10 salários adicionais de indenização, um salário por cada ano trabalhado.
além das verbas típicas da dispensa sem justa causa. No mesmo período, Renan dispensou sua empregada doméstica. Diante da situação, responda aos itens a seguir. Letra A. Haverá recolhimento de FGTS sobre a indenização de 10 salários adicionais? Justifique em qualquer hipótese. Letra B. Analise se, em eventual reclamação trabalhista movida pela empregada doméstica de Renan, poderia haver penhora da conta do FGTS do empregador para que os valores lá depositados sirvam para pagamento da doméstica na fase executória. Justifique. Vamos lá, Ellen, você está encarregado dessa função, viu, Ellen? Ó, a palavra-chave da anterior, sobe aí, Nandinha, por favor, na resposta mesmo, ou na pergunta. A palavra-chave podia ser substituição, né? A palavra-chave, tanto da letra A quanto da letra B, substituição. Volta para o enunciado lá, Nandinha, por gentileza. Bom, letra A, quem responde essa aí? Essa aí foi questão que já caiu em prova. Vai, Ellen, diga aí. Vamos lá. A resposta de Ellen está perfeita. Alguns colegas podem ter tido dificuldade. Mas qual é a dificuldade e por quê? Observe. O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele incide sobre parcelas remuneratórias, ou seja, parcelas que têm natureza salarial. E essa parcela dessa indenização, o nome já diz, tem natureza indenizatória. Por isso o FGTS não incide sobre as parcelas que têm natureza indenizatória. Incide apenas sobre as parcelas que têm natureza remuneratória, ou seja, incide apenas sobre a remuneração do empregado. Beleza? Artigo 15. Aham. Eu não achei o dispositivo legal. Não achou o dispositivo? Aí, se caísse na prova, eu ia responder a fundamentação, chutar qualquer artigo. A pergunta aqui de Júnior é interessante. Diego, eu achei a fundamentação porque eu assisti às aulas. E aí, quando você falou de PDV, eu soube disso. Mas o artigo eu não achei. E aí? Aí, nesse caso, a estratégia que ele utilizou seria a correta e a que eu recomendo. Qual é? Você bota as palavras... Bota a resposta com as suas palavras e chuta o dispositivo. Diego, se eu não sei o dispositivo, eu vou chutar para quê? Se você coloca só a resposta sem dispositivo, quanto é que você ganha do dispositivo? 0. Se você chutar, tem chance de acertar. Porque a resposta está certa, está com suas palavras, está certa. Mas para ganhar a resposta completa da questão, a pontuação toda, tem que acertar também o dispositivo. Então, o ideal seria você chutar os dispositivos. Não perca muito tempo, né, também gastando energia procurando vários dispositivos. Chuta alguns que você acha que pode caber ali, né? Não sei se vai estar certo, tem uma chance grande de errar, mas o chute pode ir no ângulo, né, como a gente fala, né? Pode parar na gaveta o chute, né? Pode ir dentro do gol, tá? Então tá certo aí. Essa aqui é interessante também, né? Letra B. Alguém aí responde? Certo. A resposta está certa, Fabrício. Eu só colocaria um pouco mais completa, eu diria. Está certa, ganharia pontuação. Você botou assim, não será possível, pois as contas são impenhoráveis. Não será possível o quê? Não será possível a penhora. Tá? Não será possível ocorrer a penhora, tendo em vista que as contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis. Está certa a resposta, mas é uma questão de preciosismo, mas também de cuidado, de cautela, para na hora lá na prova, você não deixar de colocar alguma expressão importante. Tá? Mas a resposta está certa. Bota lá, Nandinha, a nossa resposta, por gentileza. Aí eu acho que letra A poderia ser FGTS ou PDV, né, Programa de Demissão Voluntária, e a letra B é FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
certo? Perceba que a letra A aí tem o artigo 15 da Lei 8.036/90, súmula 63 do TST, artigo 28, parágrafo 9º, item 5 da Lei 8.212 de 91. A banca aceitou todos esses dispositivos, é uma questão da prova. Tá? Então a banca aceitou todos esses dispositivos aí. E na letra B, foi só o artigo 2º, parágrafo 2º mesmo. Pode ir, vai lá, Nandinha. Questão 22. A empresa ABCD Limitada, em liquidação extrajudicial, fora vendida para saldar débitos trabalhistas de verbas de ex-empregados. A adquirente da sociedade empresária Iraci solicitou isenção do pagamento dos juros de mora relacionados aos débitos mencionados. De acordo com a situação hipotética e a jurisprudência consolidada do TST, responda aos itens a seguir. Letra A. Operada a sucessão, a empresa faz jus à isenção de juros de mora dos débitos trabalhistas? Letra B. Analise a consequência jurídica da sucessão de empregadores aos contratos de trabalho dos empregados da sociedade empresária. Letra A. Operada a sucessão, é devida à incidência de juros de mora em relação aos débitos trabalhistas de empresa em liquidação extrajudicial, conforme disposto na OJ 408 STI. Alguém botou diferente? Botou o resto contrário? Cuidado com a leitura. Tem alguém que está errando na interpretação. Tá? Observe. Está falando aqui, ó, a empresa em liquidação extrajudicial foi vendida para saldar débitos trabalhistas de ex-empregados. Tá? A adquirente da sociedade empresária solicitou isenção do pagamento de juros de mora relacionados aos débitos mencionados. De acordo com a situação hipotética e a jurisprudência consolidada do TST, responda os itens a seguir. Leia de novo sua resposta, minha querida. Operada a sucessão, é devida à incidência de juros de mora em relação aos débitos trabalhistas de empresa em liquidação extrajudicial, conforme disposto na OJ 408 STI. Vamos lá, leia a sua resposta, Ellen. Não fará jus à isenção de juros de mora nos débitos trabalhistas, desde que as empresas que é devida à empresa a incidência de juros de mora sobre os débitos trabalhistas. Vocês responderam certo, as duas responderam a mesma coisa. Foi a mesma coisa, está certa a resposta. Eu pensei que você tinha respondido o contrário, mas responderam a mesma coisa. É que uma disse que é devida à incidência e a outra disse que não tem isenção de juros. É a mesma coisa. Tá certo, tá certo. E a letra B? E aí a letra B? Essa foi facinha, hein? Vai lá, Ellen. A sucessão dos empregadores, não dos empregados, Empregador mesmo. não afetará o contrato de trabalho dos respectivos empregados, permanecendo intacto conforme artigo 10 Perfeito. Essa questão aqui foi feita por mim, né? A letra A foi um pouquinho mais difícil, mas a letra B foi um presente, né? 448. E o 10. Bota a nossa resposta aí, Anandinha, por favor. Perceba aqui, ó, que na letra A, operada a sucessão, a empresa não faz jus à isenção de juros de mora, vez que às empresas é devida a incidência de juros de mora em relação aos débitos trabalhistas e é a OJ 408 da SDI 1 do TST. E a letra B, a sucessão de empregadores não afetará os contratos de trabalho, permanecendo intactos, conforme previsão do artigo 10 e 448 da CLT. A palavra-chave da letra A e da letra B, sucessão de empregadores, eu acho que você acha, né?
Vai lá, Nandinha, questão 23. Questão 23. Em uma reclamação trabalhista movida por Larissa, o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a empresa ao pagamento das verbas deferidas, além de determinar a dedução do imposto de renda devido pela trabalhadora. Após o trânsito em julgado, a executada apresentou o cálculo no valor a ser pago, no montante de R$50 mil, incluindo os juros de mora. No cálculo da dedução do imposto de renda devido pela reclamante, a executada utilizou o valor total do débito como base de cálculo. Após a garantia integral do juízo feita pela executada, o magistrado notificou a reclamante para tomar ciência. De acordo com a situação hipotética e com a previsão legal, responda os itens a seguir. Letra A. Qual medida judicial a ser adotada pelo reclamante? Letra B. Em relação ao imposto de renda, o que deve ser alegado pela reclamante na medida acima mencionada? Bom, eu estou até aqui, inclusive, respondendo ao pessoal do online, porque o pessoal do online está digitando as respostas, e aí não necessariamente eu estou lendo a resposta do pessoal do online, mas quando eu pego alguma coisa importante eu comento, mas estou respondendo o pessoal aqui quando está certo e quando está errado. Tá? Letra A. Alguém? Sem briga, levanta a mão, por favor. Aí é fácil, hein? Mais uma questão criada por mim também, questão fácil. E aí? Nada? Diga aí. Impugnação, sentença de liquidação. Observe que ele está falando aqui, ó. Quem assistiu a aula de ontem, né? Tira de letra. Está falando aqui, ó, que a executada apresentou cálculo, tal, e após a garantia do juízo feita pela executada, o magistrado notificou a reclamante, que no caso é a exequente, para tomar ciência. E aí, se ela quiser discutir o cálculo, então, ela vai apresentar a impugnação à sentença e liquidação. Então, a resposta correta aí para quem respondeu isso. 884, parágrafo 3º da CLT. Professor, ontem quando a gente estava fazendo as questões, aí ela estava querendo botar o prazo. Eu sugiro que não bote o prazo se não pedir, né? Porque pode proibir. Não, pode, se você botar o prazo certo, não tem problema. Eu sempre coloco o prazo. Você não vai errar, não. O prazo está certo. Não tem problema, não. Mas às vezes ele pede o prazo. É. É. Se você souber o prazo, pode colocar. Tá? E na letra B, e aí? Questão facinha essa. Alguém aí? Mari fez essa? Não? Pastor aí fez essa? Nada? Diga, minha querida. Alega reclamante que o imposto de renda deve ser calculado sobre os montantes dos rendimentos pagos e não do valor total do débito, como base de cálculo, justificado pela reclamada, conforme o súmula 368 do terceiro TST. O que deve ser alegado? Você disse alega, deveria iniciar, deverá ser alegado que você botou alega que, você tem que colocar deverá ser alegado. Ele está perguntando o que é que deve ser alegado, não está perguntando o que é que alega, está perguntando o que é que deverá ser alegado. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas não é por aí a resposta, não. Ninguém botou diferente? Imposto de renda é a palavra-chave da letra B. Isso. Exatamente. Deve ser alegado que o imposto de renda deve incidir sobre a cota à parte. Tá? Por que isso? Presta atenção. O que é o imposto de renda? É um imposto sobre a renda. Só que aí, desse débito aí, tem uma parte que é devida pelo reclamante e tem outra parte que é da reclamada que vai pagar também, que é a questão do, por exemplo, das custas e outras coisas que têm acessórios ao débito. O imposto de renda vai incidir só
sobre a cota parte do reclamante. Então, observe aí que a resposta deve ser essa. Nandinha, por gentileza, coloque aí. Isso. Olha só. A medida judicial cabível é a impugnação da sentença de liquidação, conforme previsão no artigo 884, parágrafo 3º da CLT. A palavra-chave aí da letra A, qual foi? Execução. Execução na letra A. E na letra B, deve ser alegado que caberá o recolhimento do imposto de renda sobre a cota parte e não sobre o total da condenação, como requer o empregador, conforme previsão da súmula 368, item 2 do TST. Tem que botar o item 2, tá? Se não botar o item 2, não pontua. Tá? O item 2. Tá? Tem que colocar, senão, não pontua. Tá? Então, deixa eu ver aqui em relação à galera do online. Isso. Bom, o que é que acontece? A gente chegou aí mais ou menos na metade do que a gente vai corrigir agora. A gente vai dar um intervalozinho. Daqui a pouquinho a gente volta para dar seguimento. Iremos até a questão 30, né? Se a aula terminar um pouco mais cedo, não tem problema, que é bom que vocês descansem um pouquinho mais, estudam um pouquinho mais, que eu não sei para que descansar, não precisa disso, mas já estuda um pouquinho mais para de noite, né? Então a gente vai para o intervalo, galera de casa, segura aí que daqui a pouquinho a gente está de volta.